Seja muito bem-vindo então a mais uma aula de realismo, nosso workshop de realismo com essa tatuagem de anjo, né? Então já passando aqui o creme para fazer o stencil, tá ok? Você já sabe qual que é o creme que eu uso, é esse cremezinho It aqui, é o que funciona bem para pele artificial também, ele decalca legal, só que a gente tem que passar bem pouquinho e espalhar bem até ele quase sumir para que ele não borre, né? Para ele ficar um decalque bem bacana. Então isso aí também é uma dica, você olhando contra a luz você vai ver que ele não vai ter quase brilho nenhum, vai parecer que já está seco. Aí você pode aplicar o seu decalque de uma maneira que vai ficar bacana. Achar a melhor posição aqui. E vamos fazer o seguinte. Aí aqui, seguro ele e agora eu coloco algumas folhas de paninho toalha em cima para poder dar pressão melhor em cima do desenho como um todo, né? Porque dessa maneira ele não deixa as beiradas do papel levantar e apertar de novo para ele não duplicar, né? Não ficar borrado e tudo mais. Segura aí por poucos segundos e já está bacana para a gente poder usar, olha só. Já ficou um decalque bonito. Agora o que eu vou fazer é tirar o excesso dele com um paninho toalha também, colocando em cima, olha. Sempre gosto de fazer isso para fazer uma pressão e tirar esse excesso de umidade que pode ter ficado, olha só, tá vendo que ele decalca um pouquinho, então isso aí diz que ele borraria se eu não tirasse esse excesso. Então, olha aí, bacana. Agora já não está mais saindo excesso de decalque, né, do stencil. Agora eu vou pegar o secador e vou fazer uma secagem rápida nela, secador de cabelo, né, para poder ficar boa, para eu já fazer direto, sem eu ter que ficar esperando secar. Quando eu vou fazer no meu cliente, eu deixo uns 10 minutos mais ou menos secando naturalmente, tá ok? Eu não uso secador de cabelo no meu cliente. Legal, o tempo de secagem é só esse aí, é bem rapidinho mesmo, só para ele poder tirar o máximo de umidade possível aqui do decalque, para a gente não perder na hora de tatuar. Vamos lá então, eu vou usar 3 máquinas para fazer essa tatuagem. Vou usar essa maquininha aqui, vou usar essa máquina aqui, certo? Essa máquina eu vou usar ela com uma 11RM, certo? Uma Magnum curvada de 11 agulhas. Essa daqui eu vou usar ela com cartucho de 3 agulhas. Um cartucho de 11 agulhas Magnum, reta, né, M1, e um cartucho de 13 RM, curvado, para a gente poder fazer os sombreados que forem necessários. E aqui eu vou usar um buchão de 11, tá bom? Uma RS de 11. Então eu vou usar essas 3 máquinas aqui para você perceber que não tem segredo nenhum, você pode usar qualquer máquina quando você for fazer a sua tatuagem aí, que vai dar super certo, tá ok? Para fazer essa tatuagem então, eu vou estar usando a tinta 60%, a tinta 10% e um batoquezinho com um pouco de água só para fazer a diluição, tá ok? Então eu vou estar usando 2 tons de tinta já diluídos previamente para eu poder fazer essa tatuagem, e aí eu consigo os subtons que eu preciso na paleta de cinza só com essas 2 cores, através do 60%, que é o que eu sempre uso, a mais escura, né, para fazer até a parte mais chapada. Eu vou diluindo ela até ela chegar em alguns outros graus de cinza melhores para eu fazer as partes mais claras, usando a água para fazer o sombreado de degradê bem mais clarinho, menor que 10% no caso. Então aqui eu vou começar a fazer já a marcação da parte de fora do desenho, para poder já começar a fazer o fundo depois, né? Então eu vou marcar a primeira parte de fora para depois a gente poder fazer esse fundo aí. Então eu vou estar fazendo um tracinho bem fininho com a 3RL. Fazendo uma marcação bem suave, só para poder delinear, para que o contorno não se perca antes da hora. Esse contorno ele não precisa ficar muito forte, porque é um desenho de realismo, mesmo sendo uma estátua, né? Ele não tem necessidade que seja muito forte para não atrapalhar a qualidade
do desenho em si. Então, vou fazer primeiro essas partes de fora aqui para eu poder entrar com o sombreado, né? E aí depois sim eu vou fazendo as partes de dentro. Pode também, se quiser, fazer a tatuagem, o traço inteiro, para depois você fechar o sombreado em volta, né? Mas eu vou fazer diferente dessa vez aqui. Aqui, como é um traço comprido, eu já vou aproveitar e fazer ele inteiro para dar uma qualidade melhor. Aqui também no pezinho eu já vou riscar ele inteiro. Vamos lá na asa agora. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque na parte de dentro depois vai ter um outro tipo de trabalho, né? E vai ser uma técnica diferenciada ali nessa parte de dentro. Eu já vou procurar fazer esse detalhe de fora primeiro, para depois eu ir me preocupando em fazer a parte de dentro. Se eu fosse fazer na pele do cliente, talvez eu faria de uma maneira diferente, mas eu estou testando esse projeto dessa maneira aqui para ver como é que vai ser o rendimento dele. Ver se vai ficar legal. Esquecendo nunca de passar vaselina, né? Ó, você pode perceber que o decalque não secou muito bem, então tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, porque senão o decalque vai sumir antes da hora. Tem que evitar de colocar a mão ali para não ter problema de sumir o decalque antes que você consiga fazer o trabalho todo na tatuagem. Isso pode ser um problema sério para alguns tatuadores que ainda não tiveram muita técnica, né, em relação a manter o decalque. Vamos fazer toda essa parte de fora aqui, para a gente já começar a fazer alguns detalhes dentro da tatuagem. Beleza, essa parte aqui tem só uma parte que eu quero emendar, vou fazer aqui de novo para ficar um pouquinho mais firme e fechar essa parte aqui, né, para a parte longa desse corpo dele aqui. Legal. Agora vamos fazer o seguinte, vamos trocar esse cartucho aqui, vamos colocar um cartucho grande de 13 Magnum curvada para poder já fazer o sombreado na beiradinha, né? Já jogar um sombreado na beiradinha do desenho para ir preparando um tom de fundo para o que eu preciso aqui em questão de qualidade. Sempre lembrando que é bom passar vaselina para que o trabalho seja de uma maneira mais progressiva, né? Que a máquina deslize melhor, a sua mão deslize melhor, a tinta penetre bem, isso aí é importante. Então vou começar aqui usando a tinta de 10, tá? 10%. Fazendo um movimento suave, bem puxadinho pela beirada, para fazer o fundo bem clarinho em algumas partes. O movimentinho não é pêndulo ainda, é só de arraste para fazer essa beirada. Agora sim, quando eu tenho espaço para movimentar a mão, eu uso o movimento de pêndulo.
Pode perceber que a tinta desliza sobre a pele por causa da vaselina. Ela me dá um trabalho de qualidade mais bonita, porque a vaselina leva ela, né? Ela fica fácil de ser carregada pela máquina. Fazendo passadas meio rápidas para poder obter um tom de degradê, que é o que eu estou procurando aqui no caso, tá? Um degradê mais suave. Agora fazendo movimento de vai e vem, olha só, sem ser pêndulo, porque o espaço é pequeno, só um vai e vem mesmo para fazer um preenchimento bem mais suave nesse local aqui. Não estou quase colocando peso nenhum na maquininha, para não ficar muito escuro, porque se eu colocar peso, ela vai escurecer um pouquinho e não é o que eu quero aqui nesse local. Um movimentinho de arraste, né, saindo do contorno do dedo ali, onde eu quero um pouco mais escuro, eu dou mais uma passada na segunda mão, um pouco mais pesando a profundidade da máquina. Com a mesma tinta 10%. Puxar um pouquinho para cá também, para não ficar uma impressão estranha, né? Pelo fato de um lado estar mais escuro que o outro. Só para igualar um pouquinho. Agora aqui então já clareando, para poder dar um degradê. E é isso aí, aos poucos a gente vai progredindo na qualidade aí. Tem que ter paciência, porque o fundo é grande e se a gente quiser fazer rápido não vai ficar do jeito que é necessário, né? Então só dar mais uma acentuada em alguns lugares aqui para ficar mais homogêneo um pouco a saída do sombreado. Então, sempre fazendo o mesmo movimento de passada, né? E sempre dando uma limpada para ver como que tá ficando. Para a gente poder observar que sempre fica bastante manchas, então a gente vai ter que voltar sempre em alguns lugares para poder tirar essas manchas, né? Trabalhar com a máquina cruzada para poder ficar um tom um pouco acima e tirar essas manchinhas que ficam.
sempre dando uma repassadinha até ficar mais homogêneo possível, né? A gente percebe realmente que fica um pouquinho de trilhos, né? Fica um pouquinho de trilhos, então, pelo fato de ser um espaço grande e eu estar fazendo com um movimento um pouco mais rápido do que é o necessário para poder fechar bem. Então ele vai ficar um pouquinho picotado e tudo mais, mas não tem importância não, porque isso aqui é só um treino, tá? Quando você for fazer na pele do seu cliente, você vai ter que fazer com um pouco mais de vagareza, né? Como a gente diz, eu tenho que trabalhar um pouquinho mais suave, mais devagar, com mais paciência, para que ele possa preencher bem e não ficar esses tracinhos, né? Pontilhadinhos, para que ele fique uma pintura mais suave. Mas tá bom, tá ficando legal. O importante é, depois que tiver o acabamento total da tatuagem, a gente vai aos poucos filtrando esses detalhes e dando um preenchimento a mais, um preenchimento melhor em algumas partes, para ficar de um jeito mais bacana para se ver. Passar um pouquinho de vaselina, porque a gente sente a diferença quando a gente passa vaselina. Bom, eu vou trocar esse bico agora e vou fazer a marcação. Eu vou trocar de máquina agora para fazer a marcação no outro lado ali. Bom, eu vou trocar esse bico agora, vou fazer a marcação da asa, vou colocar o biquinho de contorno de novo, para poder marcar alguns lugares aqui que eu preciso. Os traçadinhos eles vão de fora para dentro, porque depois aqui o que vai acentuar mais vai ser o contorno em forma de buchão, tá bom? Não é RL aqui, por isso que eu tô só fazendo essa marcação bem suavezinha, para depois eu poder dar uma marcada mais forte com o buchão de 11 que eu já deixei separado ali. Usando a tinta 10%, bem clarinha, para poder só fazer a marcação que eu preciso aqui, bem suave. Bacana, esse aqui não tem nem marcação, vai ser todo feitinho no sombreado depois. É só fazer a marcação desse braço aqui então também. Já fechando a parte de dentro, né? Também começar a fazer as emendas da parte de dentro, para
para não perder o desenho, porque o desenho some muito rapidamente. Isso aqui são alguns traços apenas que eu preciso deixar marcado para não ter problema com a parte principal interna do desenho. O resto é sombreado, fica fácil de identificar depois. Eu quis fazer dessa maneira aqui para ver se ia dar alguma diferença em relação ao trabalho. Eu percebi que não tem diferença, dá para a pessoa fazer inteiro se quiser, sem problema nenhum. Dá para seguir adiante, vai ficar legal. Vou marcar só essa parte aqui também da mão, para poder já passar para a próxima aula. É isso aí então. Por enquanto, nessa aula é só. Você já viu aí o início, né, do trabalho. E vamos voltar nas próximas aulas já refinando aos poucos aqui as beiradas que ficaram um pouco mais claras. E assim que eu fizer a parte de dentro, depois eu vou me preocupar em mudar um pouquinho o fundo para escurecer um pouco mais e dar um destaque melhor. Deixe seus comentários aí se você estiver gostando, se você tiver alguma opinião, alguma objeção. Vai ser um prazer esclarecer para você e te ajudar, tá ok? Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o seu like aí, deixa os seus comentários. E é isso aí, galera. Um grande abraço do Zago Tatu.